Ouvinde, crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais agudo que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ouvi univos a Jesus na luta contra o mal, e como grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Podemos nos sentar. Momento de contrição. Leitura bíblica do texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 31 ao 41. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem esta leitura. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém? Esse momento em que nós, de forma individual, iremos curvar as nossas frontes, iremos confessar a Deus os nossos pecados. Aquilo que fazemos, muitas das vezes, mesmo sem perceber, e que nos entristece e nos afasta do ensinamento que o Senhor nos dá. Após alguns instantes de oração silenciosa, será quebrado o silêncio com o hino de número 67, Coração Quebrantado. Oremos silenciosamente.
Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo a lei, o teu poder, as bênçãos teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Pedir a nossa irmã Tânia que venha ao microfone e faça essa oração agradecendo a Deus pela certeza do perdão dos nossos pecados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, pelo grande privilégio, Senhor Deus, de sermos, Senhor Deus, teus filhos, Senhor, de sermos chamados, eleitos, escolhidos teus, Senhor. Pai, pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha nos orientar, Senhor Deus, daqui para frente, Senhor, porque sabemos, Senhor Deus, que fomos perdoados, Senhor, ao colocar diante de Ti, Senhor, as nossas fraquezas, Senhor. E te colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor, para que o Senhor nos fortaleça, Senhor Deus, para que sejamos verdadeiramente diferentes, Senhor Deus, dando bom testemunho de Ti, Senhor Deus, não nos conformando, Senhor Deus, com os pecados, Senhor. E somos agradecidos, Senhor Deus, pelo Teu favor, Senhor Deus, de nos perdoar, Senhor. Assim, Senhor Deus, nos apresentamos a Ti agradecidos. Amém.
Vamos nos colocar de pé, vamos fazer juntos a leitura do versículo 7 do capítulo 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 7 do capítulo 9, leitura uníssona. Leiamos. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Esse é o momento em que nós, membros da igreja, reafirmamos o compromisso assumido no sustento da casa da obra do Senhor, entregando os nossos dízimos. Aqueles que nos visitam, sintam-se à vontade, caso desejem fazer alguma oferta. Façamos agora a nossa marcha alegre de entrega dos dízimos e das ofertas, ao som do hino de número 59, Gratidão. Podemos nos sentar, Diácono Hermínio fará a oração de consagração dos dízimos e das ofertas depositados. Senhor, meu Deus, mais uma vez aqui estamos na Tua casa, onde nós possamos aprender mais de Ti, Senhor. Nós somos pequeninos, somos pecadores diante de Ti.
O pecado faz que nós perdemos a alegria da salvação. Mas eu agradeço a vida de cada um aqui presente, Senhor. Também queremos agradecer pelos dízimos e oferta aqui depositados, Senhor. Também pedimos, Senhor, que o pregador fale inspirado por Ti. Eu te entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Momento de edificação, vamos fazer a leitura bíblica de forma alternada, do texto que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 13. 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. Leitura bíblica de forma alternada. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém o Senhor não escolheu este. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Antecede este momento ao recebimento por nós da palavra que o Senhor separou que fosse transmitida hoje aos nossos corações. Antes, porém, de recebermos do reverendo Marcelo Barreto, pastor da igreja, a mensagem do Senhor, nós vamos ter uma oração por iluminação. Vou pedir a nossa irmã Eliane de Sá, que vem ao microfone, faça essa oração por iluminação, para que, da mesma forma que o Senhor iluminou o coração e a mente do reverendo Marcelo, ilumine também nossas mentes e corações para recebermos a sua santa palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quão magnífico Tu és, meu Pai, com grande poder, Senhor. Tu és o nosso Deus soberano que rege todas as coisas, Senhor. Estamos aqui na Tua casa, meu Pai, casa de oração, casa de adoração, para bendizer o Teu santo nome,
para sermos gratos, porque reconhecemos que nada fizemos por merecer, Senhor, mas a Tua graça superabundou sobre as nossas vidas, e hoje estamos aqui gratos, de coração, Senhor Deus, abertos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Senhor Deus, seja com cada um de nós, que o Teu Santo Espírito possa estar, Senhor Deus, abundante em nossas vidas, que através dele nós possamos entender a Tua palavra, Senhor. Ó Senhor Deus, obrigada, Senhor Deus, abençoa, Senhor, a vida do reverendo Marcelo, Senhor, ser com ele, meu Pai, que ele possa sempre estar, Senhor Deus, te ouvindo a Tua voz e podendo nos transmitir o que Tu queres para a Tua igreja, para a igreja de Campo Grande, Senhor, que nós possamos entender o propósito que nós temos em nossas vidas, por estarmos aqui, porque Tu, Senhor Deus, nos trouxeste. Tu nos colocaste membro desta igreja, Senhor Deus, para trabalhar para Ti, para fazer a Tua obra nesse bairro, Senhor. Ó, Senhor Deus, que a Tua palavra seja, Senhor Deus, fortemente, Senhor Deus, colocada em nossos corações, que nós possamos sermos transformados, Senhor, mas entendermos, Senhor Deus, que Tu é que nos leva, é Tu que nos sustenta, é Tu que nos ilumina, Senhor Deus, para que nós possamos trabalhar na Tua obra e sermos Teus servos. Obrigada, Senhor Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Obrigada, Senhor Deus, que nós entendemos, Senhor Deus, que a salvação vem de Ti, que o dom vem de Ti, que o Teu amor que nos constrange a trabalhar, a Te servir, Senhor. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amados, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre todos nós, nos orientando, nos fortalecendo, nos fazendo crescer em graça e amor. Estamos nesse período da Quaresma, nos preparando para o domingo da Páscoa, domingo do Senhor. Esse período é um período de contrição, esse período é um período de nos confrontar a nós mesmos das nossas faltas, dos nossos pecados, das nossas mazelas, É um momento de refletir sobre a brevidade da vida e sobre a nossa vida, como temos sido até aqui diante do Senhor. Eu gosto, em particular, desse período porque ele coloca leituras que mexem conosco. O texto, por exemplo, do Evangelho de João, esse discurso que nós acabamos de ler, do Evangelho de João, lemos praticamente todo o capítulo neste dia de domingo, de manhã e à noite, foi a mensagem da manhã. Nós nos deparamos com essa verdade, onde o próprio Jesus diz daqueles que enxergam, e porque dizem que enxergam, agora cometem pecado, porque agora estão vendo Jesus, mas não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Assim também, muitas vezes, nós estamos. E agora nós nos deparamos novamente com esta realidade do momento aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, onde Saul foi escolhido pelo povo e ungido rei pela vontade do povo. Eles decidiram e queriam um rei, ter um monarca que liderasse o povo de Israel. Samuel explicou tudo conforme Deus orientou, e a partir daí, ainda assim, eles decidiram ser igual aos outros povos, saindo de uma teocracia para a monarquia, ainda que seja o povo eleito, escolhido de Deus, mas escolheram Saul por motivos contrários à vontade do Senhor, Alto, forte, garboso, bonitão, se destacava entre os demais, e assim foi a escolha do povo, chamando e escolhendo Saul para rei. Mas agora, Saul rejeitado por Deus, Deus envia o profeta Samuel agora para estar ungindo um rei segundo a sua vontade,
ungindo o rei segundo o seu coração. E ele determina para que Samuel vá até a família de Jessé. E assim ele vai, ainda temeroso, porque após ter repreendido Saul, após dizer que Deus o rejeitou pela sua desobediência, né, ele agora é enviado por Deus aí à família de Jessé para estar ali escolhendo um novo rei. E ele diz: ó, se Saul souber, vai me matar. E aí Deus dá a ordem dele separar, né, um novilho para o sacrifício e assim caminhar para essa escolha segundo a vontade de Deus. E é interessante nesse ponto, porque à medida que Samuel vai chegando, um público de anciãos olha e se assusta com a presença de Samuel e diz assim: é de paz a sua presença aqui? Ele diz: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Por que isto? Isso acontece porque Samuel, como profeta, muitas vezes ele vai em alguns lugares, assim era no passado, os profetas de Deus, proclamar a palavra de Deus, a palavra profética, mas, acima de tudo, o juízo de Deus sobre a vida do povo. E o temor desses anciãos não é à toa, eles ficam com medo, porque diz assim: será que Samuel está vindo para proclamar algum juízo contra nós? E aí eles temem, e diz assim: é de paz a sua vinda até aqui? Samuel diz: é de paz. E creio que eles acalmaram o seu coração, e ao acalmar o seu coração, devem ter acompanhado. Alguns autores, alguns estudiosos dizem que talvez esse grupo de anciãos acompanharam, uma vez que ele ia sacrificar o Senhor, acompanharam o profeta Samuel nessa jornada. Mas há um ponto interessante aqui, no verso 7, quando nós nos deparamos com essa história tão interessante que Deus agora, Ele vai escolher um rei segundo o seu coração, segundo a sua vontade, segundo a sua soberania. Não um homem perfeito, não um homem perfeito, mas um homem que Deus determinou, que Ele quer, que Ele chamou, segundo a sua vontade soberana. E aí no verso 7 ele diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, porque no 6, quando Samuel vê entrando Eliabe, alto, forte, talvez um guerreiro, ele diz assim: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Rapidamente, Samuel mais uma vez diz: olha, é esse aí o novo rei. E no 7, Deus diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua, nem para a sua, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E esse é o tema da nossa meditação nesta noite, irmãos da mensagem. Deus nos conhece intimamente. Deus nos conhece intimamente. O Senhor nos conhece melhor do que a nós mesmos. O Senhor sabe o que passa dentro do nosso coração. Primeiro porque Ele nos criou, Ele colocou a vontade, os desejos, a sua imago Dei dentro de nós, a sua imagem. Aquilo que é bom, que temos de bom, não vem de nós, vem do próprio Deus, desde os tempos eternos da sua criação, quando criou lá Adão, a sua imagem e semelhança. E quando nós nascemos,
essas coisas boas perduram dentro de nós, mas o pecado atrapalha com que essas coisas se manifestem. E aí surge algo da vontade de Deus e do caráter da pessoa. E o Senhor conhece o nosso interior, o nosso íntimo, o nosso caráter, o que passa dentro de nós e como nós queremos agir diante de Deus. Não era Eliabe, seu escolhido, não era Abinadab, seu escolhido, e passaram ali 7 filhos. E Samuel pergunta: não tem mais nenhum? Ah, tem um. O mais moço, o novinho, pastor de ovelhas. E por ele ser o mais novo, irmãos, é interessante, porque alguns estudiosos dizem que o mais novo costumava ser o de pastorear as ovelhas, porque era o serviço mais cansativo, talvez de menos dignidade. Alguns teólogos, alguns estudiosos falam isso. Tem que levar, tem que cuidar, tem que tratar, tem que dar banho, tem que ungir com óleo para não dar moscas na sua cabeça, nem nos seus ouvidos, nenhum tipo de bicho ou enfermidade, caminhar pelo deserto solitário, lutar com lobos, ursos, leões, animais que tentarão, de certa forma, atacar o rebanho. Às vezes, algumas se perdem e tem que procurar, depois de fazer toda aquela contagem, ficar, às vezes, dias distantes procurando pasto, procurando água. Era um trabalho extremamente cansativo, desgastante, e, segundo alguns autores, na época não era um trabalho muito digno, reconhecido. Talvez ser um grande soldado, ou um artífice, ou um carpinteiro daria melhores condições de vida e mais dignidade, vamos assim dizer. Então, na maioria das famílias, ficava para o mais novo. O mais novo. E Samuel pergunta, e Jessé diz a ele: não, tem um que está apacentando as ovelhas, verso 11. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. E assim acalmaram. Amados, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, o Senhor nos ungiu para vivermos de forma digna do Evangelho. E viver de forma digna do Evangelho é viver uma vida em combate contra o pecado que vive, reina e habita em nós. Diante de uma sociedade da qual as pessoas se preocupam muito com o exterior, com a aparência, mas nunca com o seu interior, com aquilo que ele é, o caráter que ele precisa ter, conforme a vontade de Deus, a semelhança do Senhor, a vida com Cristo Jesus. E nós também temos esse perigo, muitas vezes na nossa vida, de olhar as aparências. É interessante que às vezes nós olhamos, e eu falei isso de manhã, e agora eu repito isso, temos mania, né, de dar valor a quem não tem valor. E às vezes não dá valor àqueles que têm valor. Às vezes valorizamos por interesses, porque podemos ter algo em troca, seja um político de renome, seja um juiz, seja num... Você já pensou se a gente olhasse com os olhos de Deus, com os olhos de Cristo? É isso que eu fico muito preocupado. Hoje, às vezes, eu quero abrir um parênteses aqui, na igreja a gente faz isso também, né?
Quando a gente vai estar diante de Deus, a juventude, não sei o quê, e muitos líderes hoje, peraí, é uma igreja perto da praia, vamos de bermuda, chinelo de dedo, né? Vamos à vontade. Mas ninguém às vezes se apresenta diante de Deus, de um juiz, de qualquer maneira. Alguém vai se apresentar no Supremo Tribunal Federal, na presença do Alexandre de Moraes. Você está acompanhando talvez aí agora o julgamento do ex-presidente. Tinha alguém lá de chinelo de dedo? Tinha alguém lá de bermuda? Tinha alguém lá à vontade? Você não vê isso, né? Mas, olhando ali, numa forma cristã, religiosa, espiritual, tem alguém puro ali? Tem alguém santo ali? Tem alguém sem pecado ali? Não. Não tem. Tem alguém sem pecado? Tem alguém ali que tem a santidade de Deus? Vou melhorar isso, que tem a pureza de Deus, que tem o poder de Deus, apesar de pensarem que são deuses, né? Deuses do... Mas tem? Não tem. É um homem como outro qualquer que um dia vai morrer e vai prestar conta dos seus pecados. Todos nós. Todos nós. Mas às vezes mas a gente chega lá, entra, nem o segurança lá não deixa nem você entrar. Mas por que às vezes diante de Deus, né, que nós devemos mostrar o nosso melhor, a gente não apresenta o melhor? Não sai de nós o fluir o melhor, porque eu tenho que falar aquilo que meu coração está cheio. De que está cheio o teu coração? De coisas boas ou de coisas pecaminosas? Eu tenho que pensar daquilo que agrada ao Senhor, do que está cheio a sua mente, de coisas que glorificam o nome de Deus, que exaltam o nome de Deus ou que ferem a glória de Deus. E como eu me apresento, eu exalo isto diante de Deus, eu me mostro como o Senhor. Pastor, não é a vestimenta, pastor, não é a aparência, pastor, não é mesmo. Mas quando eu também estou na presença do Senhor, eu preciso me apresentar da melhor maneira possível. Não de aparência, mas em espírito e em verdade. Tendo prazer em estar na presença de Deus. De me arrumar para o Senhor, de me santificar no Senhor, de glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor conhece o meu coração. E, irmãos, eu quero dizer uma coisa, eu já falei isso aqui, eu posso até estar vestido desta forma, mas se o meu coração não estiver realmente purificado, santificado, transformado pelo poder do Espírito Santo, isso aqui é hipocrisia. Eu posso devolver o dízimo todo mês, glória a Deus, abençoar, sustentar a vida da igreja. Mas se eu fizer isso apenas para aparecer, para manter uma aparência de fidelidade, é hipocrisia. É mentira. E o Senhor não se agrada disto. O Senhor nos conhece intimamente, o Senhor olha como ninguém mais olha para você, mesmo cheio das imperfeições, como Davi também era, e a gente descobre no decorrer da história, com todas as circunstâncias, com toda a situação ruim que a gente vem a ter, o Senhor assim tem misericórdia de nós e nos escolhe para uma grande obra, para um desenvolvimento, para nos colocar de acordo com a sua vontade, mas para isso há necessidade que eu e você passemos por um quebrantamento, uma mudança de vida, uma mudança de atitude, para viver para a honra e glória de Deus. Primeiro aspecto desse texto de entender intimamente, amados, precisamos tomar cuidado
com as nossas atitudes, porque às vezes nós olhamos somente as aparências e não olhamos o que está por detrás dessas aparências. Segundo aspecto, precisamos entender que Deus, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, e Ele sabe o que passa no meu e no seu coração, e por isso precisamos aprender a ser verdadeiros. Ser verdadeiros não é ser uma pessoa que fere a outra pessoa, isso não é ser verdadeiro, isso é ser maldoso, isso é ser perverso. Ser verdadeiro é viver uma vida verdadeira na presença de Deus. Não é, estou na igreja, eu sou de uma maneira, estou fora da igreja, eu vivo de outra maneira, mas eu vivo da mesma maneira em todo e qualquer lugar. Davi está pastoreando as ovelhas, mas Deus está lá vendo o que Davi está fazendo. Eu e você estamos aqui agora, o Senhor sabe o que está passando no seu coração. Estamos indo trabalhar, o Senhor está lá, sabendo o que está passando e o que você está fazendo. Por isso eu gosto de uma frase, não vou mais citar aqui, né? Mas de uma frase que eu ouvi, porque vai que, né? Aí, mas que me chamou muita atenção, que diz assim: olha, Deus sabe o que eu faço, e a pessoa disse assim, e isso não te traz medo, não te traz temor, não te apavora? Porque, amados, se eu estou vivendo de uma forma íntegra e íntima com o Senhor, eu sei que Ele está em todos os lugares, eu sei que por onde quer que eu ande, Ele estará ali comigo, então eu evitarei pecar. Mas se eu vivo em pecado e tento justificar os meus pecados pelas questões do mundo, pelas questões que acontecem, você precisa entender que Deus está ali, nesse momento no íntimo, e isto te traz condenação da sua mazela e má atitude. Com certeza, se você é filho ou filha do Senhor, você vai passar por uma disciplina divina. E é uma das coisas que eu mais tenho medo nesta vida, porque a Bíblia diz assim, terrível coisa é... Vamos falar, terrível coisa é cair nas mãos de do Deus vivo. E se você não teme isso, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero orar por você, porque nós precisamos temer isto. Nós precisamos temer, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos apegar ao Senhor. Deus conhece o coração de Davi, porque Deus colocou qualidades no coração de Davi, assim como colocou no meu e no seu também. Devemos fazer exalar do nosso interior essas qualidades e apagar aquilo que não é do Senhor em nossas vidas. Mas tem um ponto interessante aqui também, uma pergunta que eu faço nesse texto. Estavam 7 filhos lá junto com o Jessé, né? Essa turma não trabalha não? Só Davi que estava trabalhando? É uma pergunta que eu faço. Tu já reparou que Deus não gosta de preguiçoso? Deus gosta de homem trabalhador, já reparou isso? Estava Abraão aonde? Tomando conta. Estava Moisés aonde? Tomando conta do rebanho do sogro. Está Davi aonde? Trabalhando. Quando nós passamos para o estudo do Novo Testamento, a mensagem, os discípulos de Jesus estavam pescando, estavam trabalhando. Não tinha ninguém, estava lá na rede, deitado, né, curtindo praia, aquele sol maravilhoso, ou dentro do seu quarto, fazendo nada. Já reparou? Encontrou, viu lá Jesus, aquele homem preguiçoso. Tem algum texto assim na Bíblia?
não fazendo nada, e disse assim: venha, lhe farei preguiçoso de homens, com a sua preguiça ganhará vidas. Algum momento você encontra isso na Bíblia? Em nenhum momento você encontra isso na Bíblia. Eu não sei, irmãos, mas às vezes eu acho que isso estava lá já nos planos eternos de Deus. Esses aí não querem nada, não. Vão querer só desfrutar do reinado. Não, quem está trabalhando é Davi. Depois eles aparecem como soldados de Saul, né, e tudo mais, ali naquela luta com Golias, mas na verdade, quem estava nesse momento trabalhando era Davi. Deus nos conhece intimamente, Deus nos chamou ao trabalho, e Davi, ele vem. Deus não chama preguiçoso para a sua obra, mas homens e mulheres dispostos a cumprir a vontade do Senhor, a ter e buscar uma intimidade com Deus. Deus conhece o nosso coração, porque o nosso coração foi dado por Ele, moldado por Ele, transformado por Ele, e assim Ele nos escolheu para ser luz do mundo e sal da terra, e Ele escolheu Davi. Deus nos conhece intimamente. Por isso, amado irmão, não seja o pecado, não seja as circunstâncias, não seja as situações que te afastem do amor de Deus, porque o Senhor, assim como escolheu Davi, também nos escolheu para a honra, glória e louvor do seu santo nome, e nos ungiu. Dentro desse aspecto, eu chamo a atenção ao aspecto do profeta. Aprender a ter intimidade com Deus e viver intimamente com o Senhor é aprender a ouvir a voz de Deus e ter paciência. No verso 11, Samuel pergunta: acabaram teus filhos? Não, ainda falta um moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa para, além do sacrifício, comer, nos alimentar dessa bênção com o Senhor, sem que ele venha. Aí ficou esperando. Eu fico pensando, onde é que devia ser que Davi estava, né? Estava perto, estava longe, quanto tempo seria? Não sei. Quantas horas ia demorar a ida e volta, trazendo o rebanho, ou se deixou o rebanho lá e veio? A história não narra isto, mas eu creio que demorou um bom tempo. E eles esperaram. Deus nos conhece intimamente, sabe que um dos erros que está no nosso coração é a impaciência, é a intemperança, ansiedade. Mas sabe que o Senhor nos ensina por intermédio do profeta Samuel, a vontade de Deus há de se cumprir, e a gente precisa aprender que Deus é o dono do tempo, a gente precisa aprender a esperar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou os seus ouvidos para mim e ouviu o meu clamor. Eu e você estamos aprendendo, porque viver e ter essa intimidade com o Senhor, da forma que Deus nos conhece intimamente, é nos assentar na presença do Senhor, ou nos ajoelhar na presença do Senhor, e nos colocar numa vida de oração, e descansar no Senhor, e aguardar no Senhor as respostas e as soluções para toda e qualquer circunstância da nossa vida. Temos aprendido isto? É claro que às vezes nós choramos, é claro que às vezes nós nos entristecemos, é claro que às vezes nós nos decepcionamos, é claro que surge um monte de coisa. Eu creio que os irmãos de Davi ficaram decepcionados, né? O mais novo vai ser o rei. Mas, acima de tudo, o que a gente precisa aprender, irmãos, é aprender a não ser precipitados nas nossas atitudes, impacientes, mas precisamos aprender a descansar no Senhor. O Senhor nos conhece tão intimamente
que Ele nos manda aguardar. E Ele sabe do que temos necessidade. E chega Davi. Ao chegar, disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Aqui demonstra a vocação de Davi para ser rei de Israel, ungir, algo comum daquela época, né? Mas eles ungiam, principalmente nesse período, os reis daquela época. Eles ungiam os reis. Samuel tomou o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Saiu de Saul, se apossou de Davi. Mas aqui nesse texto, alguns teólogos dizem que o Espírito do Senhor se apossou dele permanentemente. Amados, assim também o Senhor, que nos conhece intimamente, nos separou para uma vida eterna, nos chamou para um sacerdócio real, universal. Isso faz parte da nossa teologia reformada, onde todos nós somos o quê? Sacerdotes de Deus. Pela mediação de Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos ensina a ser de santos, porque eu sou. Ele nos santificou para isso, nos chama a essa realidade e nos ungiu com o seu Santo Espírito e nos regenerou pela água do batismo e pelo batismo do próprio Espírito Santo, nos ungiu, nos encheu de poder, se apossou da nossa vida permanentemente. Precisamos, amados, uma vez que o Senhor nos concedeu o seu Santo Espírito e a eternidade, a salvação, viver também esse sacerdócio real no mundo, proclamando o Evangelho de Cristo, vivendo a verdade do reino do Senhor, exalando o bom perfume de Cristo, para que o nome do nosso Senhor seja manifesto perante as nações. O Senhor escolheu Davi, rei. E Ele escolheu Davi, não é porque Davi era melhor do que os outros, não foi isso que eu disse aqui. Davi também tinha os seus pecados, mas Deus colocou coisas importantes, qualificações importantes no coração de Davi, para ele ser o rei segundo a vontade de Deus. Davi cometeu falhas, sim, cometeu, mas Deus, se Deus colocou, Deus escolheu, Deus honra, porque Ele nos conhece intimamente. Mas quando Davi foi confrontado do seu pecado diante de Deus, em todos os momentos, Davi clamou o quê? Davi clamou perdão, ele se arrependeu. Alguns vão dizer: ah, pastor, mas ele foi desmascarado. Foi sim, tudo bem, mas ele se arrependeu. Tem gente que é desmascarado e manda matar o profeta, manda matar o pastor, manda matar o servo, manda matar quem for. Davi não fez isso. Davi se arrependeu diante do profeta Natã. E na vida de Samuel, ainda quando Samuel falava, também ele entendia isto. E os outros erros que ele cometeu, quando o Senhor o falou, ele também se arrependeu e se corrigiu diante do Senhor. Não é porque somos perfeitos, mas é porque o Deus que nos escolheu é perfeito, santo, puro. E aquilo que Ele colocou, Ele determinou, Ele vai fazer para a honra, glória e louvor dEle. Israel se tornou a maior nação daquela época, dos tempos de Davi aos tempos de Salomão. Deus não apenas escolhe, mas Deus nos capacita. A ideia da unção aqui é: eu estou te capacitando neste momento, a minha presença está em você, e eu honrarei o meu nome por intermédio de você.
Por isso o Espírito do Senhor se apossou da vida de Davi, e assim também se apossou da nossa vida. Não porque merecemos alguma coisa, pelo contrário, é porque éramos imerecedores disso. Mas sem merecimento, o Senhor ainda assim nos amou e nos escolheu. Por isso, amados irmãos, eu costumo dizer que eu e você não precisamos ter medo da intimidade que o Senhor nos concede, porque Ele já nos conhece. E isso para nós é importante, porque eu não preciso esconder de Deus, de Jesus, nada. Eu preciso dizer para Ele, na intimidade do meu quarto, na intimidade do meu ser, na intimidade da minha vida, na intimidade do meu pensamento, o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, o que eu estou sofrendo, dizer para Ele quais são os meus erros, as minhas falhas, os que precisam ser mudados, e o que eu quero que mude em mim, e que o Senhor molde o meu caráter segundo a sua vontade, a fim de que eu seja do Senhor plenamente e honre e glorifique o seu nome. Eu não preciso ter medo disto, eu não preciso ter medo de confessar e de falar, porque Ele nos conhece desde os tempos eternos. Eu não preciso ter medo de dizer que está doendo, que está sofrendo, e de chorar diante de Deus, porque Ele já sabe do que eu necessito. Basta apenas falar. Basta apenas entregar, basta apenas abrir o coração, basta apenas se quebrantar diante de Deus, para ser melhor do que já temos sido a cada momento e a cada instante, na presença de Jesus. Que o Senhor assim nos ajude a entender e reconhecer que Deus nos conhece intimamente, nos entender e reconhecer que o Senhor nos chamou para uma grande obra de santificação e de glorificação do nome de Cristo, pregando a palavra com as nossas próprias vidas. Que o Senhor nos chamou e nos ungiu, e isto é uma alegria, porque apesar das nossas falhas, das nossas limitações, da nossa fraqueza, Ele nos escolheu e nos capacitou para viver uma nova vida com Ele. E, acima de tudo, nos ungiu com Teu Santo Espírito, para confrontar e vencer os nossos pecados, as nossas mazelas, e regenerados em Cristo, viver em novidade de vida, viver o sacerdócio real, universal, que em Cristo Jesus Ele entregou a cada um de seus filhos, pela adoção nele, na salvação e vida eterna na morte e ressurreição da cruz do Senhor. Que Deus nos ajude nesta noite, que Deus nos abençoe e que Deus nos faça crescer com esta palavra em Cristo. Vamos orar, nos coloquemos de pé, fazer a oração final, receber a bênção do Senhor e logo após entoar o tríplice amém. Melhor, não vamos entoar o tríplice amém, não, vamos fazer a bênção cantada. A igreja conhece? Porque quando o pastor não estiver presente, eu vou colocar a bênção cantada no grupo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, quem conhece a bênção cantada? 2 pessoas só? Nós vamos cantar, mas o pastor 3. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor bendito, maravilhoso, supremo Deus de nossas vidas, obrigado pela mensagem desta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não olha a nossa aparência, não olha a nossa beleza exterior. Mas nós, Deus, queremos nos arrumar para estar presentes, mostrando a alegria de estar na Tua presença, na Tua casa de oração, em respeito à Tua vontade santa. Senhor, que nunca façamos isso com hipocrisia, está com o sepulcro caiado, mas o exterior todo bonito, pintado de cal. Não, Senhor, o Senhor não nos chamou para isso, o Senhor nos chamou para viver uma vida interior, íntima contigo, Senhor, porque o Senhor colocou qualidades no nosso caráter através do Teu Espírito, e desde o tempo que o Senhor nos criou,
nos tempos eternos, que o Senhor nos escolheu para vivermos estas qualidades divinas aqui nesta terra em trevas. Por isso, Senhor, nós queremos fazer isso para exalar aquilo que está no nosso interior, a Tua santificação, o Teu amor, a Tua alegria, a Tua pureza, a Tua santidade, a intimidade que temos contigo e que o Senhor tem conosco, a alegria de servir um Deus que nos deu a vida eterna. Ó Pai bendito, maravilhoso, supremo, ajuda-nos, ó Deus, diante dessa unção que o Senhor derramou, também nas nossas vidas, através do Teu Santo Espírito, nos regenerando, nos livrando de todo o mal, Senhor, a viver uma vida, ó Deus, que exale o bom perfume de Cristo, que no momento das nossas dificuldades venhamos nos quebrantar diante de Ti, nos arrepender e continuar a jornada da vida, porque o Senhor está conosco por onde quer que nós andarmos. Senhor, que venhamos ter consciência que o Senhor nos ungiu e nos escolheu e nos capacitou para exercer a Tua obra nesta terra e neste tempo. Ó Pai amado, bendito, amoroso, unges a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda, Senhor. Certamente bondade e misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida, até o dia da Tua volta, e habitaremos na Tua casa para todo sempre. Ó Deus, que essa intimidade ela seja permanente, perpétua em nossas vidas e encha o nosso coração do Teu poder, de esperança, de paciência, de alegria, mas acima de tudo sabemos de trabalho, com paz e longanimidade, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos nesta noite, não por sermos merecedores, mas que, Deus, não em nós, não na Igreja Presbiteriana de Campo Grande, não haja, ó Deus, retira de nós tudo aquilo que não Te agrada, que não haja em nós mentira, hipocrisia, nada disso, porque o Senhor nos renovou, porque o Senhor nos perdoou, porque o Senhor nos regenerou, porque o Senhor nos transformou para vivermos uma vida não como bastardos, mas sim como Teus filhos amados em Cristo Jesus. Ó Pai bendito, é nesta oração que nós entregamos a Ti, que nós já Te agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, o eterno amor de Cristo, Filho de Deus, e a ação infinita, poderosa, consoladora do Espírito Santo, seja derramado sobre nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face dessa terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito de Deus aqui reine para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Ide em paz, irmãos, e fazer discípulos de todas as nações. Podem-vos assentar.